Olá, gente. Ai, que beleza, já tem algumas pessoas chegando. Estou muito feliz de poder fazer essa live com vocês. Olá, Kellen. A ideia aqui vai ser... Bom, primeiro, antes de tudo, eu queria agradecer todo mundo que divulgou, compartilhou e ajudou a montar a divulgação dessa live. Essa live é totalmente inspirada nos meus alunos, inspirada nas pessoas que trabalham com neuropsicologia, reabilitação, escola, enfim, com uma série de fatores que estão relacionados à intervenção, à mudança comportamental, à mudança emocional e à mudança social. A grande ideia que aconteceu, o porquê que a gente resolveu fazer essa live, é que agora, faz pouco tempo, no dia 10, 11 e 12 de novembro, teve o Congresso da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia, e eu fui convidado para ir dar uma mini aula, enfim, de 40, 50 minutos, num mini curso, ou num curso pré-congresso que eles fizeram de um dia inteiro, e lá falou pessoas assim fantásticas, o professor Vitor Hassi, o presidente da Sociedade Neander, Neander de Abreu, Gabriel Coutinho, o professor Roberto Lente, enfim, uma série de pessoas, ao norte aí, ó que beleza, uma série de pessoas que foram lá falar sobre neuropsicologia aplicada à escola, e eu também fui lá dar o meu quinhão nessa história, né? Fui falar um pouquinho da reabilitação neuropsicológica integrativa, como que a reabilitação pode colaborar dentro do processo da escola, de avaliação, de intervenção, enfim. E aí que, putz, um monte de gente falou, queria ter ouvido a aula, e depois que rolou uma entrevista com o pessoal da Pearson ali, que foi vista por, não sei, muita gente, 2.000 pessoas viram lá em entrevista, e aí comecei a receber um monte de, putz, dá aula, então eu falei, beleza, vamos fazer uma live, e aí nessa live a gente pode trocar umas ideias. Deixa eu explicar que eu tô sozinho aqui, não tenho ninguém colaborando para pegar as perguntas e tudo mais, então acho que eu vou fazer numa dinâmica como eu já fiz uma outra vez, eu vou dando a aula, quando eu vejo aqui que tem umas perguntas acumuladas, eu tento voltar e falar e responder e tal. De repente não vou conseguir responder, acho que a grande maioria, mas no fim também posso tentar dar uma respondida, e se não rolar, todo mundo que é meu aluno sabe, vocês podem mandar um e-mail para mim e eu respondo, que é mais fácil, tá bom? Então, acho que a gente já pode ir começando. A grande ideia dessa aula é discutir uma série de pontos que para mim são fundamentais dentro da neuropsicologia, principalmente quem está na ponte entre avaliação e reabilitação. Eu acho que por conta das minhas próprias características, de ter começado a minha formação dentro de um serviço de reabilitação e por ter trabalhado muito tempo, tanto na pesquisa, no mestrado e no doutorado, com TDAH e ter feito parte do serviço de reabilitação, o REAB, da Unifesp, coordenado pela Silvia Bolognani, eu acho que a minha visão, antes de pensar em avaliação, eu sempre pensei em intervenção. E também acho que tem uma característica fundamental que eu sempre tento falar para todos os meus alunos, contar um pouquinho da minha história, é que eu venho de uma família de pessoas que gostam de psicologia e trabalham com psicologia. Meu pai, alguns tios, agora meu irmão, a minha esposa, a minha cunhada. Eu sempre brinco que o café da manhã, ninguém conta o sonho para não ter o sonho interpretado. Tipo, é uma competição de quem interpreta o sonho mais rápido, né? Então, eu acho que por conta disso, para mim, intervenção, terapia, e reabilitação sempre vieram na frente, até antes da própria avaliação, né? E aí o caminho que eu fui construindo foi, a partir da intervenção e da reabilitação, como que eu faço
para ter avaliações cada vez mais precisas para eu saber melhor como intervir, né? Então é um pouco o caminho inverso do que a maioria dos cursos de neuropsicologia propõe, né? Onde você aprende primeiro toda a teoria, põe tudo nas caixinhas na cabeça, se organiza e depois, se der e se você se sentir forte o suficiente, você começa o processo de reabilitação. Então essa aula parte dessa perspectiva, né? Da minha perspectiva. Como que a gente pode usar a avaliação para fazer o processo de intervenção. Então, quando eu falo de reabilitação integrativa, o que está sendo integrado, né? Por que tem que pôr integrativa no fim? Ou seja, para que de novo eu vou cair em integrativo, né? Por que não pode ser só reabilitação neuropsicológica? Eu acho que a primeira coisa, isso não é da reabilitação neuropsicológica integrativa, a própria reabilitação holística já falava isso, que a gente tem que integrar coisas que são além da cognição, né? Então acho que um grande problema também, às vezes, no processo de reabilitação ou intervenção neuropsicológica é acreditar que você vai pegar a função, seja ela qual for, memória, atenção, funções executivas e tal, e aí você começa a pensar e a estruturar a tua intervenção, né? Acho que esse é o caminho mais errado, talvez, dentro do processo de reabilitação. Na verdade, primeiro a gente tem que ver o que está ruim na vida da pessoa, né? Então, nesse aspecto, a reabilitação neuropsicológica integrativa quer somar o comportamental, o emocional, a identidade, o comportamento e como que tudo isso, sei lá, socioemocionais, essas habilidades socioemocionais, como que tudo isso precisa ser integrado num processo de intervenção mais amplo, né? Então, integrativo nesse sentido, vamos ver todos os funcionamentos dessa pessoa na vida real. Além disso, ela é integrativa porque ela também leva em conta a terapia cognitiva comportamental. Alguém falando aí, né? A Renata. A reabilitação é o melhor caminho para o tratamento de TOD, né? O transtorno de oposição desafiante, enfim. A grande acho, contribuição dessa reabilitação integrativa é que ela junta também a terapia cognitiva no processo. E aí, quando a gente fala de reabilitação e terapia cognitiva, cada vez fica mais difícil definir aonde que é o ponto que é um e o ponto que é o outro, né? Então, uma das coisas que eu tenho trabalhado, e agora a gente está com um curso online que vai começar agora em dezembro, depois eu posso passar algumas informações, é isso, como que a gente constrói a ponte entre neuropsicologia e terapia cognitiva, e a partir daí a gente estrutura tanto a nossa terapia com práticas que são da reabilitação, quanto a nossa reabilitação que são com práticas e métodos que são da terapia cognitiva, né? Então, de novo, reabilitação integrativa integra o quê? Integra também terapia cognitiva e neuropsicologia. Por exemplo, a gente sabe que pessoas ansiosas tendem a ter dificuldades atencionais, né? E essa dificuldade atencional muitas vezes está na base de uma dificuldade de aprendizagem. Então, muitas vezes o paciente com ansiedade vem na clínica falando que não lembra das coisas, né? Então, percebe como a neuropsicologia está integrada com a terapia cognitiva, ou enfim, porque são, na verdade, facetas, conhecimentos a respeito desse mesmo sujeito, né? Na depressão, muitos pacientes com dificuldades de memória, né? Então a gente também já sabe como que isso funciona, né? Pessoas com depressão lembram-se muito mais de informações negativas do que das informações positivas e por conta disso a memória fica prejudicada. Então aquelas coisas que a gente lia lá na terapia cognitiva do Beck, né? Menospreza o positivo, minimiza o negativo, o positivo, maximiza o negativo. Isso não só é uma forma de ver o mundo, mas é uma forma de aprender o mundo. Então a memória negativa vai estar muito empoderada, muito fortalecida, e a memória positiva vai estar muito mais fragilizada. Enfim, no estresse pós-traumático prime negativo, que é essa coisa de encontrar qualquer elemento relacionado com o estresse que você passou, já te gatilha lembranças, memórias, sonhos, revivescências, enfim. Então, você percebe, a gente começa assim, eu estou falando de uma maneira bem rasa, claro, de uma maneira bem rápida, mas como que a neuropsicologia, a cognição, tá por trás dos transtornos psiquiátricos clássicos, né? Então, além disso, a reabilitação integrativa, ela vai integrar a família, a escola, o paciente, as pessoas que vivem em volta desse paciente e que colaboram no processo de aprendizagem. Todos eles são integrados aonde, né? Em que lugar do processo? Durante, principalmente, o levantamento de hipóteses e depois na hora da intervenção.
né? Então, eu acho que isso é importante para a gente levar em conta que esse processo, ele não é um processo quebrado, do tipo, eu fico aqui no meu lugar do saber, né? Então, eu sou o Thiago Ribeiro, eu tenho doutorado, blá, 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 eu fico aqui na minha posição de saber, publico artigos e tudo mais, sei tudo sobre o paciente, ele vem aqui e aí eu mando a família fazer tal intervenção. E aí chega em casa, não funciona, chega em casa é difícil, chega em casa não dá, e aí eu me escondo atrás da teoria e falo, se realmente o pessoal não participar do processo, não funciona. Agora, a gente sabe muito mais do que isso, que a gente precisa, desde o início do desenho das metas, do levantamento da hipótese, da avaliação e da intervenção, ter todo mundo nesse processo, né? Quem aqui trabalha com escola, e eu tive algumas experiências muito positivas, desde fazer meu mestrado e doutorado dentro de escola, até trabalhar na clínica, de ir na escola, durante o processo de intervenção, a gente sabe que a escola tem dezenas, centenas, às vezes milhares de alunos, cada um com as suas próprias necessidades. Se só vier o relatório e, faz isso, é muito difícil que a escola faça. Então, essa possibilidade da gente estar mais próximo, desde o momento de levantamento de hipóteses, aproxima os profissionais, né? Então, todo mundo se vê como parte desse processo. Eu gosto um pouco dessa visão na qual o neuropsicólogo acaba sendo um pouco... os gringos falam muito isso, e eu acho que tem muito sentido, do neuropsicólogo ser um pouco o gerente do caso. Então, nessa visão, o neuropsicólogo seria um pouco esse profissional que conseguiria ter uma visão ampla por estudar o cérebro como um todo, todas as facetas, mas que ele não consegue fazer nada sozinho, né? Assim, ou faz muito pouco sozinho. Ainda mais a gente está falando de reabilitação como um processo, e intervenção, como um processo de mudança de comportamentos, emoções, espaços sociais, novas identidades e tudo mais. A gente está falando de um paciente que ele vai precisar de muita intervenção, né? Então, acreditar que 1, 2 vezes por semana, 3, a gente realmente estaria conseguindo alcançar é muito inocente, né? A gente precisa empoderar a família, empoderar todo mundo nesse processo. Então, é muito legal poder estar falando disso. Além de integrar, então, emoção, cognição, comportamento, além de integrar TCC e neuropsia, além de integrar a família no processo, eu acho que é aí que é o grande chance, ela integra avaliação e reabilitação. Nossa, que legal, né? O Thiago tá falando aqui um negócio, olha, integrar avaliação e reabilitação. Puta, que sonho, deve ser, Não, isso é muito antigo. Eu tô aqui, coitado do Lúria e de todos os outros neuropsicólogos clínicos que fazem isso, há um século, mas que estão trabalhando nisso há muito tempo, né? Acho que a avaliação, reabilitação sem você não está no mesmo processo, isso complica muito o processo. E aí, esses dias, algumas alunas vieram me contar uma discussão, um hot topic agora do momento, que está todo mundo discutindo, assim, será que é ético quem avalia reabilitar? Olha, eu me metendo nessa conversa, mas eu não consigo entender nem a pergunta, né? Eu entendo que talvez em alguns hospitais grandes, tal, o processo seja um pouco mais segmentado, né? A gente tem um especialista em avaliação e é aquele cara e aquela mulher que sabe fazer o diagnóstico diferencial e avaliar a comorbidade, e de repente não focou tanto no processo interventivo, né? Então, de repente, esse profissional ele realmente não é um especialista em reabilitação. Mas eu não consigo entender a pergunta se isso é ético ou não, porque na verdade, eu como reabilitador, todas as vezes que eu pego pacientes que não sou eu que fiz a avaliação, eu sinto muita dificuldade para entender a lógica, para entender os dados da avaliação, para entender o processo que foi escolhido, e até porque relatório varia muito, né, de um avaliador para o outro, desde as técnicas, desde a interpretação, até no levantamento de hipóteses. Então, quando eu falo em reabilitação neuropsicológica integrativa, eu estou pensando claramente nesse grande processo de avaliar meu paciente, compreender compreender a compreensão da família e da escola desse meu paciente, chamar todo mundo para pensar o que está acontecendo e começar a desenhar uma intervenção, né? Acho que muito dessa coisa quebrada entre avaliação e intervenção é pelo próprio modelo que a gente escolheu, e o modelo mais científico, que é o modelo mais cognitivista e tudo mais,
sem grandes críticas, eu sou desse modelo, acredito muito no modelo da neuropsicologia cognitiva, mas eu realmente acho que esse modelo é um modelo que põe coisas em caixas e a vida real do nosso paciente na escola, na sua família, é um pouco mais complexo. Se a gente não tiver esse olhar, a gente sofre, né? Então, acho que aí a gente chega num dos pontos centrais da minha aula, que é falar a diferença entre algumas coisas da reabilitação e da avaliação. A primeira coisa é, se a gente não está integrando, então a gente fica um pouco viciado ou um pouco dependente de técnicas, né? E as técnicas, elas são boas, óbvio. Quem não quer ter o relógio, tem um reloginho agora para crianças que você põe aqui e ele gerencia o comportamento da criança no dia a dia, né? Então, toca ali, vibra às 7h30, hora do banho, vibra 8 horas, hora de ver TV, e vibra 8h30, hora para cama, sei lá. Muito linda essa ferramenta, né? Essa técnica de gerenciamento, ensina gerenciamento para criança e tal. Mas quando a gente se vende para uma técnica, ou quando a gente está 100% apaixonado por uma técnica, o que acontece é que naquele paciente que não sabe usar a técnica, ou que não aprendeu com a técnica, ou que não deu certo com a técnica, o que acontece é que a gente vai trocar o paciente, né? E não vai trocar a técnica, né? Porque a gente é apaixonado pela técnica. Então isso é a velha história de jogar o bebê junto com a água, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque durante muito tempo meu doutorado, e antes do meu doutorado, e até hoje eu estudo muito videogame, foi a minha linha de pesquisa em reabilitação e tal. Então muita gente achava que eu era completamente apaixonado por videogame, né? Eu sou na minha vida particular e tudo mais, sou apaixonado pelos jogos como ferramentas, mas jamais como a técnica central da minha clínica. Você não vai vir na minha clínica e vai ter milhares de videogames e vamos jogar porque é aí que reabilita. Não, não é bem isso, né? Então isso é muito importante, porque de repente o videogame é algo que pode ser inserido em algum processo muito mais amplo. Então a gente tem técnicas muito legais, WhatsApp, o Oculus Rift, a SensiCam, que é uma câmera que tira fotos e grava filme para pessoas com amnésia, realidade virtual. Aqui no Brasil um monte de empresa agora com neurogames de todos os jeitos, inclusive eu mesmo no doutorado trabalhei com neurogames, Cogmed, métodos XYZ, Supera, enfim, neuróbica lá no passado. Então tudo isso faz parte do grande processo de técnicas. Mas não é isso que o neuropsicólogo faz, né? O neuropsicólogo não faz isso. O neuropsicólogo, o que ele faz ele avalia o funcionamento da vida real do paciente, né? A partir daí ele levanta hipóteses do funcionamento real do paciente. A partir daí ele estabelece metas alcançáveis, realistas, com uma escala de tempo plausível de serem alcançadas, enfim, uma série de questões. E aí sim ele vai buscar as técnicas que possam funcionar para aquele paciente, para aquela família, para aquele contexto. O que eu estava falando isso no congresso, o que me choca um pouco, e eu não sei se isso é bobagem da minha cabeça, eu tento falar com alguns colegas, a maioria diz algo nesse sentido, mas o que me choca é como que a faculdade de psicologia, de pedagogia, de TO, de fono, pelo que eu caminho, eu posso falar só de psico, mas pelo que eu caminho entre os meus colegas, as minhas colegas, me choca que a gente não é treinado para fazer levantamento de hipóteses, me choca que a gente não sabe levantar uma meta, me choca tudo isso e a gente vai nos grandes eventos, nas grandes livrarias e a gente compra pilhas e pilhas e pilhas e pilhas de livros, de técnicas, de jogos, de ferramentas, mas a gente não sabe fazer uma pergunta do tipo, ele tá agressivo porque, sei lá, ele tá desorganizado, ou ele tá agressivo porque alguém puniu ele, ou ele tá agressivo porque ele não tá afim de fazer essa tarefa. A gente não consegue fazer isso. Não, a gente vai lá, a gente quer agressividade, pá, pum, pega, põe o joguinho da agressividade, ensina pra ele, sei lá, coisa quente, coisa fria e brá, né? Então, me parece um pouco que às vezes muito pensado na técnica e pouco pensado no método, né? Então, quando a gente admira pessoas da antiga, na psicologia, por exemplo, seja ele
o Freud, o Beck, o Ellis, o Rogers, enfim, qualquer um desses caras, o que a gente admira sempre é a lógica do pensamento, né? E os livros antigos eram maravilhosos, né? Porque o cara mostrava a lógica da clínica dele, a estrutura teórica que ele construiu para entender o fenômeno, né? E hoje, se você pegar os livros de neuropsicologia, de psicologia cognitiva, a maioria dele é descritivo, né? Olha, a memória é isso, isso, isso e acabou. Né? Então é muito engraçado, eu não consigo entender um pouco por que isso acontece. Bom, então se a gente não está buscando técnica, a gente está buscando método, a gente está buscando uma palavrinha que os gringos usam, que é o tal do framework, né? Que é a abordagem, ou a estrutura metodológica e abordagem. Né? Então uma estrutura pode ser desde algo ultra complexo, aonde, por exemplo, no congresso eu mostrei uma estrutura do próprio Ulf Sacker, que depois eu vou mostrar, vou passar para vocês o nome dele, como que escreve tudo direitinho, que é um grande reabilitador, avaliação e reabilitação em crianças, onde ele tem na estrutura dele valores, educação, habilidades socioemocionais na base, consistência, prática. Então, quando você pega tudo isso, junta linguagem, comunicação, funções executivas, você tem o desenvolvimento cognitivo. Então, pode ser uma coisa super complexa, como isso que eu estou falando, mas pode ser uma coisa mais simples. Eu até citei um artigo que discute um pouco intervenção cognitiva e emocional em crianças depois de AVCs, né? E é muito interessante como eles fazem uma abordagem simples, da onde ele fala assim, pacientes que são mais abstratos, a gente pode usar técnicas mais abstratas. Pacientes que têm habilidades comunicativas mais fortalecidas, a gente pode usar terapia cognitiva, técnicas abstratas, autodirecionamento, autogerenciamento, enfim, uma série de técnicas metacognitivas. Quanto mais concreto, quanto menos abstrato, quanto mais dificuldade de comunicação, mais a intervenção é comportamental, mais a intervenção é concreta, mais a gente precisa de técnicas tipo agenda, despertadores, enfim, ferramentas que vão gerenciar o dia a dia. Então, percebe, aqui eu não estou falando tanto qual é o produto final que você vai comprar e dar para o seu paciente. Eu estou te falando da lógica. A lógica é, seu paciente é menos abstrato, você vai ter que usar mudanças no ambiente, comportamentais, treinos repetitivos e tal. Seu paciente é mais abstrato, menos prejudicado cognitivamente, com mais habilidades comunicativas, você pode usar ferramentas mais refinadas, metacognição, linguagem, discurso introspectivo, enfim, uma série de ferramentas mais do nível de discussão abstrata. Então, percebe? Aqui, se eu tenho isso na cabeça, conforme vem os pacientes diferentes que vão me chegando, eu tenho um guia mental para saber como lidar com o caso. Né? O que acontece é que a maioria dos psicólogos a gente vê, e de novo eu vou falar dos psicólogos, neuropsicólogos enquanto psicólogos, é que quando entram os pacientes, eles se desesperam, não sabem como agir, ficam muito ansiosos, porque realmente não tem esse framework, essa abordagem mental. Tipo, não, beleza, vou ouvir esse caso, vou pensar, vou avaliar o quanto que está o raciocínio, vou avaliar, enfim. E aí você começa a mapear esse paciente, e aí sim você começa a ver o que está difícil, o que está preservado, e aí começa, enfim, o processo de levantamento de hipóteses, levantamento de metas e intervenção. Deixa eu fazer uma mini pausa para poder ver aqui o que as pessoas falaram, para ver se passou muita coisa que eu teria que responder. Tá travando, mas eu tô tentando, tomara que deu certo, Denise. Tá. Bom, acho que não teve muita mensagem, só uns ois. Avaliação se resume a testes do VISC? Não, né? Avaliação neuropsicológica é um processaço, né? Na verdade, a avaliação neuropsicológica é o ato de você ouvir o que está ruim na vida real do paciente, descobrir o que não está funcionando na vida real do paciente, a famosa queixa, né? Vamos ouvir as queixas da vida real, ou quando é uma lesão, um transtorno, enfim, uma coisa
complexa que se assomou a esse paciente. Eu quero ver o impacto do prejuízo. Então, por exemplo, é diferente você pegar uma criança com TEA, com autismo, espectro autismo, de uma lesão cerebral, no sentido de que na criança com espectro autismo eu quero ver o que ainda não está sendo, não foi desenvolvido da maneira mais adequada, enfim. Enquanto o quão não adaptada essa criança está ao ambiente que ela vive, e enquanto eu estou falando de lesão cerebral, eu estou querendo avaliar o impacto da lesão, o quanto que o AVC prejudicou a vida desse paciente depois que ele ocorreu, né? Então aí eu tenho aqui, então, de um lado o impacto, do outro lado o que precisa ser desenvolvido. Eu quero avaliar isso enquanto neuropsicólogo, enquanto avaliador, e a partir do processo de avaliação eu vou usar uma série de técnicas, né? Então eu tenho escalas, questionários, testes, essa é uma das técnicas, mas eu posso ir na escola, eu posso ir na casa, enfim, uma série de coisas que é bem mais do que o VISC. O VISC é uma das ferramentas que podem ser usadas, né? Então, a Michele pergunta, a reabilitação integrativa teria a ver com propostas ecológicas? Bom, claro, no sentido de que a vida real do paciente é o mais importante, né? Se a gente levar em conta o ecológico como avaliar a vida real, descer... Eu estava falando para uma paciente esses dias, eu falei assim, olha, não sei em que posição você me coloca no teu imaginário, mas eu me vejo, eu vou te falar onde eu me coloco no meu imaginário. Eu sou um peão de fábrica, eu sou o cara que trabalha consertando as coisas e ajudando a fábrica a voltar a funcionar na sua melhor capacidade, apertando umas porcas e batendo uns martelos. Então, nesse sentido de vida real, eu como reabilitador e como reabilitador integrativo, o que eu quero fazer é sim ir na vida real, é usar alguns métodos e ferramentas específicas para avaliar a vida real, para eu poder contribuir que a reabilitação seja focada à realidade do paciente. A gente já vai chegar no Will Vissaker, ele fala uma coisa bem bonita, então eu não quero engolir muito isso. Bom, depois eu volto aqui a pergunta da Bruna. Deixa eu só continuar mais um pouquinho e aí a gente continua o nosso bate-papo. Enfim, então acho que o primeiro grande desafio que a gente tem enquanto neuropsicólogo é conseguir cruzar a própria ideia do QI, que o VISC, que o VAIS, enfim, essas ferramentas propiciam, né? Então, como que eu saio do QI verbal, do QI executivo, do QI total, da memória operacional, da atenção sustentada e vou para a vida real, e vou ver a Bruna, vou ver o Thiago, vou ver a Fernanda, vou ver o paciente, vou ver a pessoa que está na minha frente, né? Como que eu cruzo essa ponte, né? Então, de novo, é óbvio que a gente tem que ficar extremamente satisfeito de ter milhares de editoras produzindo testes no Brasil. Porra, eu comecei há 12 anos atrás, não tinha, era difícil, né? Hoje, graças aos professores, pesquisadores, publicadores e tantos que estão por aí produzindo material de qualidade, traduzindo material de qualidade, me incluo nessa, traduzir algumas escalas no meu doutorado e tal, se não fosse esse trabalho, a gente teria menos ferramenta. Mas como que a gente transforma a ferramenta no que ela é? Uma ferramenta, né? Então, por exemplo, um problemaço que eu poderia exemplificar aqui, sei lá, paciente X, ele tem um QI verbal de 100, 104, então média, ele tem um QI de execução 113, então já está média superior, e ele tem um QI total de 110, ou enfim, 108, 110, então ele está ali nessa faixa indo para a média superior. E esse menino, apliquei, sei lá, o Raven nele, e o Raven deu percentil 95, então quando você avalia, você fala, pô, intelectualmente superior, médio superior, QI verbal dentro da média, enfim, uma pessoa possivelmente com um desempenho mediano, ou seja, está dentro da faixa do esperado para a idade e para a média. Só que quando a gente vai avaliar a vida real dessa criança, a gente acaba percebendo que ela não consegue ficar sentada na hora de estudar, a gente percebe que ele não consegue fazer nada sozinho, enfim, com, sei lá, 9 anos de idade, por exemplo, não consegue fazer um lanche, não consegue ir no banheiro sozinho, não sabe o endereço da casa, ninguém gosta dele. Então você percebe que o teste, ele te dá uma série de informações, que se você não tiver a vida real do outro lado, para que serve? Para que serve saber que ele está dentro da faixa, que ele tem, no Raven ele arrebentou?
né? Então aqui a gente começa a falar não só do que é avaliação neuropsicológica, a definição, para que ela serve, mas como usar a avaliação neuropsicológica para a reabilitação, né? Então é um grande desafio. E aí eu gosto de contar alguns causos, assim, eu acho que esse é o caso mais comum que eu vivi, que era essa galera que chega da escola, a mãe vai na escola um dia, a escola chama e fala, olha, meu filho realmente não está prestando atenção em nada, né? O seu filho, a escola fala, não está prestando atenção em nada, ele não presta atenção, faz bagunça, provoca todo mundo, não para quieto, deve ser o tal do TDAH, né? A mãe se assusta, né? Mas já ouviu falar, tal. A mente e cérebro, a Veja, a droga, teve até uma capa da Veja, né? A droga do controle e tal, então a Ritalina. E essa mãe chega em casa e começa a observar melhor o filho, né? E aí vê que além de não conseguir prestar atenção na lição, muito bagunçado, e o quarto todo bagunçado, não para quieto, não aceita a regra. A mãe fala, putz, deve ser o tal do TDAH. Chega lá no neuropsicólogo, bate na portinha do cara e fala, ó, seu neuropsicólogo, a escola acha que é TDAH, eu também acho que é TDAH, você pode avaliar aí pra mim? E o neuropsicólogo usa aquele formato, né, tipo de receita de bolo. Então uma sessão de anamnese, umas 4, 5 sessões para avaliar as funções, me dá uns 15 dias que eu faço o relatório e uma sessão de devolutiva, né? E no relatório, também aquele relatório receita básica de bolo, né? Meia página de introdução, contando só o nome da escola e qual é a queixa. Aí desce umas 10 páginas de gráfico, resultado, porque você compra os testes caros, você tem que pelo menos valorizar o que você está fazendo, né? Então desce gráfico, põe coisas maravilhosas para todo mundo lá olhar. E no final meia página de conclusão, porque conclusão é um pouco mais difícil de fazer, e meia página também de indicações terapêuticas, sendo que as indicações terapêuticas são as coisas mais genéricas possíveis. Se a gente olhar, então, o que esse neuropsicólogo faz olha, durante o processo de avaliação, a criança apresenta desatenção e bagunça muito na escola e em casa. Né? Fiz o processo de avaliação, deu lá dificuldade no dígitos do VISC, memória operacional tá ruim, dificuldades no D2, deve ser problema de atenção, e no figura de rei lá ele também copiou tudo errado, a cópia, então deve ser um baita problemão de planejamento e execução. Então eu pego isso, concluo logo que ele realmente deve ter o tal do TDAH, porque ele tem problema de memória operacional, desatenção e planejamento e execução, né? E minhas indicações terapêuticas, depois que eu cansei minha mente pensando nelas, eu proponho aí que faça uma avaliação psiquiátrica para TDAH, né? Vai no psiquiatra para confirmar, porque eu sou neuropsicólogo e tal, eu não posso dar indicação, eu não posso levantar muitas hipóteses, não tomo umas porradas, pelo menos é isso que ele pensa. Terapia cognitiva e comportamental para reabilitação e uma reabilitação para o treino da atenção e da função executiva. Esse é o protocolo básico que a gente é ensinado, por mais que a gente tenta, tipo assim, talvez vocês estão olhando e pensando, já fiz isso, e eu me incluo na turma do eu já fiz isso, né? Porque é assim um pouco que a gente é ensinado nas especializações de neuropsicologia, é assim que os testes classificam o seu paciente. Tenta pegar um manual de testes clássicos, pelo menos, eu não vou falar dos mais novos, porque muitos estão sendo feitos por colegas que eu respeito muito, e tem vindo com mais qualidade, mas pega os clássicos, os livros não ensinam o menor raciocínio clínico, né? Então o que acontece é que esse é o relatório, e esse relatório chega para mim, que sou o reabilitador, e a lógica é assim, a escola viu que devia ser TDAH, a mãe olhou para casa, falou deve ser TDAH, o neuropsicólogo olhou para os dois, olhou para os testes, falou deve ser TDAH, mandou para a escola, mandou para os pais, falou, eu acho que é TDAH, eu acredito nessa, né? E aí o que acontece é que depois disso, o cara, ele é só reabilitador, ele é só avaliador, então ele não, reabilitação é muito complicado, isso daí eu não manjo não. Então ele pega e manda para um neuropsicólogo avaliador, reabilitador. E aí esse cara, que no caso às vezes sou eu, ele olha para aquilo e fala, eu sei tudo sobre os testes desse menino, eu sei tudo sobre o que a escola acha e o que a mãe acha, mas eu não sei como
e essa eu acho que é a palavrinha que eu falei muito no congresso, e que eu bato, quem é meu aluno aqui sabe, eu bato muito na tecla do como. Eu não sei nada sobre o como esse moleque funciona, como é o TDAH dele, como ele lida com os problemas, quais as estratégias ele usa, onde o TDAH prejudica, né? E por que o TDAH está prejudicando. Então, eu não sei nada sobre o como, sobre o onde, sobre o porquê. Eu só sei o que está ruim, né? Se você parar para pensar o que está ruim e quando, né? Na escola e em casa e, sei lá, memória operacional e desatenção. Então, o que acontece é que eu, como avaliador, isso trabalhei em 3, 4 clínicas diferentes e trabalhei na minha própria clínica e trabalho em clínicas ainda hoje, o que a gente faz como reabilitador, na verdade, é pegar esse relatório, guarda ele com muito carinho numa gaveta, vai fazer uma avaliação da vida real, a tal da avaliação funcional, avaliação de vida real, e a partir dessa avaliação de vida real e funcional, depois eu pego os testes que esse meu colega neuropsicólogo usou e a partir daí eu vou desenhar na minha cabeça um plano de intervenção junto com a família, levantar metas junto com a família, a partir da avaliação funcional. E depois da avaliação funcional e depois da meta levantada, eu vou desenhar um plano de intervenção, enfim, e aí uma série de métricas para ver se está funcionando, para escolher e tal. Então, isso aqui que eu acabei de narrar para vocês é muito comum, né? É uma avaliação neuropsicológica que, na verdade, é extremamente limitada no seu impacto. Ela muitas vezes nem responde a pergunta básica, por que a desatenção está acontecendo, né? Então, quem trabalha aí com avaliação neuropsi sabe do que eu estou falando. Deixa eu ler aqui, eu vou para uma segunda história, vou contar um segundo caso, mas antes disso, deixa eu olhar alguns comentários, né? A Bruna, então, que era a pergunta que eu tinha parado, Bruna CB. Tiago, como você considera o trabalho em rehab quando já estou no caso? Bruna, escreve de novo só porque eu não entendi direito o que você quis dizer. Tipo, o trabalho de reabilitação quando já tá, quando há, enfim, não entendi, manda de novo que aí eu respondo, tá? Fernanda Guedes, você tem experiência em reabilitação com grupos? Como você pensaria nas metas? Então, o processo de reabilitação no grupo, tenho trabalhado há um pouco tempo, talvez uns 2, 3 anos com grupos de TDAH e tive alguma experiência com grupos de reabilitação de lesões cerebrais, por mais que eu nunca fui o líder desse processo, eu ainda era mais estava no processo de aprender durante o mestrado, mas o estabelecimento de metas em grupos também é um trabalho muito importante, né? A gente tem que ter, em geral, os grupos eles são divididos por queixas similares, menos do que por lesões similares. Não sei se dá para ficar claro isso. Então, por exemplo, quando eu falo em lesões similares, eu colocaria 5 AVCs. Mas quando eu penso em 5 AVCs, eu estou falando de pessoas que têm dificuldades totalmente diferentes umas das outras, né? Então, funciona muito mais como no exemplo do próprio Centro Paulista de Neuropsicologia, onde os grupos lá são, por exemplo, pessoas que têm queixas de memória, pessoas que têm queixas de funções executivas, pessoas que têm dificuldades de socialização, ou então nos TDAHs que eu venho trabalhando, também faço por grupo, né? TDAH que tem um pouco, o menino e as meninas que têm um pouco mais de dificuldades sociais, os meninos e as meninas que têm um pouco mais adolescente, com dificuldades de gerenciamento do dia a dia escolar e em casa. Então, acho que a grande dica no estabelecimento de metas quando a gente trabalha em grupo é começar a pensar em problemas que são próximos, para que as metas também, de alguma forma, não que elas sejam as mesmas, obviamente, mas que elas tenham alguma similaridade, porque aí o grupo começa a funcionar melhor, né? Essa é um pouco a minha experiência de funcionamento. A Renata Maria de Lima Brito pergunta, o psicopedagogo pode atuar nessa área? Bom, eu acho que aqui a gente tem valeria a pena só uma live falando sobre quem é que atua nessa área. Bom, eu considero que o reabilitador é aquele profissional que trabalha com a reeducação, o reaprendizado dos seus pacientes, né? Se eu considerar nesse aspecto, vários profissionais trabalham na reabilitação, né? Então, o pedagogo, o físio, o fono, o TO, o neuropsicólogo, o psicólogo, enfim, uma gama gigantesca de profissionais que vão trabalhar.
Claro que a grande diferença, e aí sim, é o quanto que eu carrego de bagagem da minha formação. Né? Então, de repente, o psicólogo ele vai ter uma série de facilidades como reabilitador, desde poder fazer uma avaliação neuropsicológica com testes psicológicos e tudo mais, que o pedagogo já não tem. Mas quando eu falo, por exemplo, de intervenção na infância e nos processos de aprendizado, eu acredito que um psicopedagogo que entende a formação do reabilitador e da neuropsicologia, que tem a formação, o conceito de neuropsicologia na cabeça, não é que ele exatamente é um neuropsicólogo, isso é uma outra briga jurídica, enfim, não quero entrar nisso agora, mas de qualquer jeito ele entender o que é a neuropsicologia, o que é a neurociência, o que são esses processos mentais, ele vai fazer um trabalho que eu, por exemplo, como neuropsicólogo, nem sei fazer, de repente, né? Talvez fazer um processo de intervenção matemático. Né? Então esse processo é um processo muito mais complexo, muito mais amplo, que possivelmente você precisa realmente de parceiros psicopedagogos, senão, enfim, não se dá conta. Acho que o neuropsicólogo e o reabilitador é muito menos um super-herói da área da saúde, educação e intervenção, e muito mais um profissional que tem parceiros que estão nesse processo. Deixa eu acender a luz aqui, senão vai ficar extremamente escuro. 1 minuto. Opa, facilitou. Bom, eu vou ver mais uma aqui e vou continuar, porque eu quero falar pelo menos mais uma coisa antes da gente voltar, né? Deixa eu ver aqui.